Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto de produção profissa passando aqui na sua telinha. Vamos embora falar sobre produção cultural, sobre a execução de projetos culturais e sobre essa coisa linda que é você não correr risco, né? E não ter prejuízo nos seus projetos, beleza? Meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural desde 1999. Já passei por um monte de coisa nessa vida e quero te ajudar a fazer um caminho mais curto para a produção profissional, ou um caminho mais curto da tranquilidade na hora de executar os seus projetos culturais, beleza? O assunto de hoje é curioso porque em muitos momentos eu converso com as pessoas sobre a minha profissão, sobre o que eu faço e tal, e as pessoas não entendem muito bem o que é a execução de um projeto cultural, né? Eu sou produtora cultural, então eu realizo eventos, realizações culturais, produtos culturais, né? Que o que o produtor faz é justamente construir a estrutura para que um produto cultural consiga acontecer. É isso que eu faço da vida. E aí, em muitos momentos eu falo assim, porque eu tenho que executar um projeto cultural. E as pessoas não entendem muito bem o que é de fato executar um projeto cultural. Então, vamos conversar hoje sobre o que é a execução de um projeto cultural. A gente fala muito em elaboração de projeto cultural, né? Como é que você tem que escrever, como é que você faz a planilha do projeto, né? Como é que você procura um edital para colocar o seu projeto lá, né? Mas às vezes a gente acaba esquecendo que, se por acaso o projeto for aprovado, a gente vai ter que executar esse projeto, certo? Então, a gente vai ter que realizar tudo que a gente prometeu e tudo que foi exigido no edital, né? Porque no edital tem aquelas exigências, né? Lá no edital está dizendo que você tem que fazer tantas apresentações, que você tem que entregar não sei quantos convites para não sei o quê. Enfim, no próprio edital já tem um monte de exigências. E a gente, quando vai executar um projeto, a gente vai precisar realizar, né, tudo que foi prometido e tudo que foi exigido lá, né? A execução de um projeto é justamente a fase onde a gente vai fazer a entrega do nosso produto cultural. É nesse momento que a gente vai entregar de fato o que a gente disse que ia fazer. É na fase da execução do projeto cultural, certo? E aí, por que eu venho aqui falar justamente sobre essa fase? Porque eu vejo muito interesse na fase da elaboração, que é natural, porque é a fase que garante o recurso financeiro para que o seu projeto de fato saia do papel. Mas eu não vejo muito interesse na fase da execução do projeto cultural, que é tão importante quanto a outra fase, né? Porque eu já vi, inclusive, pessoas inscreverem um projeto e ser aprovado o projeto e não executar porque não sabia como executar, devolver o dinheiro e não executou o projeto porque não sabia como era que executava o projeto. Vê que perigo, né? Então, eu não quero que você passe por isso e por isso que eu estou aqui hoje para te alertar que é importante você se preocupar com a fase de execução do seu projeto cultural na fé que ele vai ser aprovado ou se ele já foi aprovado, né? Se você já conseguiu uma verba, mesmo que não tenha sido no edital, pode ter sido uma verba de marketing direto de uma empresa e tal. Bem, se você já vai executar o seu projeto cultural, presta atenção porque você vai precisar se estruturar para executar o seu projeto cultural sem risco, sem prejuízo, tá? Quando a gente vai executar um projeto cultural, a gente precisa estar atento a 3 aspectos, certo? O primeiro aspecto é a realização, o segundo é o orçamento e o terceiro é a comprovação. E eu vou explicar cada aspecto desse. Falando sobre realização, se você está na fase de execução do seu projeto, significa que você já aprovou esse projeto, né? E você pretende realizar esse projeto com perfeição. Bonitinho, redondinho, tudo rodando bem, tá? Mas o que significa realizar o seu projeto? Significa que você vai listar tudo que você prometeu. Você vai listar também tudo que foi exigido no edital. E
E aí você vai se concentrar em fazer tudo que está nessa lista, certo? Você lista tudo que você prometeu, lista tudo que foi exigido e concentra em realmente, de fato, realizar tudo que está escrito nessa lista. Você pode até fazer mais do que o que está escrito ali, mas nunca pode fazer menos, tá? O orçamento, o outro aspecto, o segundo aspecto, é o orçamento do projeto. Pensando novamente que esse projeto já foi aprovado, provavelmente você entregou um orçamento, né, para que ele fosse aprovado. Às vezes não, às vezes você só disse quanto era que custava e você não entregou esse orçamento. Nesse caso, eu sugiro fortemente que você pare e faça um planejamento financeiro, ou seja, um orçamento, para você saber como é que você vai gastar esse dinheiro que você recebeu, certo? Então, é importante fazer esse orçamento antes de você começar, certo? Na verdade, o que você precisa é entender como é que você vai gastar esse dinheiro, né? E gastar esse dinheiro com muita responsabilidade. Então, se você já tem o orçamento, é importante você prestar atenção se você vai ter que fazer alguma alteração. Se você não tem o orçamento, é importante que você construa um orçamento antes de executar o seu projeto cultural. Mas, quando você vai executar o seu projeto cultural, ter na mão o planejamento financeiro e realizar esse projeto respeitando esse planejamento pode ser o grande segredo para manter a sua paz nesse processo inteiro. Acredite em mim, você quer essa paz. Porque na hora que começa a rodar o projeto, que as coisas começam a acontecer todas ao mesmo tempo, é muito importante que você já tenha tudo planejado. Porque quando começam as demandas a serem muito grandes, e você ter que parar para pensar em cada coisa, isso vai ser mais difícil para você conseguir raciocinar. Se você planeja antes, se você estrutura o seu orçamento antes, e você já sabe exatamente como você vai gastar, quando você for contratar as pessoas, você já vai ligar e vai dizer, olha fulano, quanto é o seu trabalho? A pessoa vai dizer quanto é o trabalho dela e você vai saber exatamente o que tem naquela planilha para o trabalho dela, né? Aí você vai saber que você pode pagar aquilo, ou você vai dizer, olha, eu só tenho tanto, será que você pode fazer por tanto? E assim você não vai perder o controle financeiro do seu projeto, tá? O terceiro aspecto é a comprovação. Lembra que eu falei que a gente precisa realizar o projeto e a gente precisa seguir o orçamento que foi aprovado? Então, aqui é onde essas duas coisas se juntam, certo? Não adianta você realizar o projeto e seguir o orçamento se você não puder comprovar que você, de fato, realizou o projeto e seguiu o orçamento. Então, você precisa produzir provas para tudo que você faz no projeto. Por exemplo, se você falou que vai ter 3 apresentações, você precisa ter foto e vídeo que comprovem que você fez as 3 apresentações. Se você falou que ia pagar R$10 a cada artista, você precisa ter nota fiscal, recibo, comprovante de transferência, de Pix, seja lá o que for, comprovando que você pagou R$10 para cada artista, entendeu? Não adianta só você realizar o evento, mas você tem que provar que você de fato realizou e seguiu todo o planejamento financeiro que você prometeu que você ia fazer, tá? Nada pode ficar só na palavra. Quando você terminar de realizar o seu projeto, de executar, você vai precisar entregar um relatório de execução, tá? Nesse relatório de execução, você vai contar tudo que você fez, mas não adianta só você contar tudo que você fez. Você vai falar que você realizou tudo que você prometeu, que você realizou tudo que foi exigido, mas você vai precisar entregar provas que você fez isso, certo? E outra coisa, você pode ter feito o evento mais espetacular da Terra, mas se você não colocou lá o que o patrocinador exigiu, tipo, não botou a marca dele no banner, você não realizou o seu evento corretamente. E por isso que é importante a gente listar tudo que foi exigido, para a gente não esquecer nada. Porque quando começa a acontecer, o volume é grande e a gente pode se perder. Então lista tudo, todas as promessas
todas as exigências, eu tenho problemas com essa palavra, tudo que foi exigido fica mais fácil. E para você, de fato, não esquecer de nada, tá? E aí você fala assim para mim, ai Carlinha, eu não faço ideia do que eu tenho que entregar, né? Bem, você precisa entregar tudo que você prometeu no projeto e tudo que te solicitaram. É simples assim. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu projeto, você vai ler ele inteiro e você vai anotando aqui do lado, assim, sabe? Ah, eu prometi que ia fazer uma apresentação em praça pública e 2 apresentações fechadas e, sei lá, e que ia ter um carro colorido. Tudo que você prometeu no projeto, você vai anotando. Anotando. Na hora que você for realizar o seu projeto, você vai fazer baseado naquela lista, para você não esquecer de nada. E também volta lá no edital, lê o edital, vê tudo que eles exigem. Ah, eles exigem que 25% dos ingressos seja destinado a alunos da rede pública de ensino. Então você vai ter que botar na sua lista que você tem que pegar 25% dos seus ingressos. E você vai ter que entregar para a rede pública de ensino. E você precisa criar um esquema para comprovar que isso de fato aconteceu, entendeu? Eu já fiz projeto assim, por exemplo, nesse caso específico, o que eu fiz? Eu peguei um documento das escolas dizendo quantos alunos eles levaram e o nome dos alunos e os professores assinando esse documento. Então eu tinha listas e listas de alunos que estiveram no meu evento para poder comprovar que eu entreguei esses ingressos, porque só entregar não adianta, certo? E aí você pode me dizer assim, Carlinha, eu não faço ideia de como se produz prova. Vamos lá. Pense que quem vai fiscalizar o seu projeto, ele não sabe nem que você existe, né? E ele não faz ideia também se aquilo de fato aconteceu, tá? Vai que a pessoa pegou esse projeto para fiscalizar daqui a 5 anos, né? Então, você vai sempre pensar, o que pode comprovar isso que eu estou fazendo, certo? Fotos, vídeos, matéria de jornal, declarações, certificados, notas fiscais, recibos, comprovantes de transferência, de cópia de cheque, enfim, documentos que sejam incontestáveis, né? Uma coisa muito importante é a gente fazer a clipagem das matérias que saem no jornal sobre o projeto. Quem faz isso é um assessor de imprensa, você solicita a assessoria de imprensa para fazer uma clipagem, que é um serviço que eles têm, e aí eles te entregam todas as matérias que saíram no jornal, e aí você anexa isso no relatório, é lindo, né? Por exemplo, você pediu um lanche de camarim, certo? Você falou lá que ia ter lanche de camarim. E aí você vai arquivar a nota fiscal, o recibo e o comprovante de pagamento, que pode ser Pix, pode ser transferência, pode ser cheque, cópia de cheque, né? Para comprovar que aquele lanche de camarim foi pago, que estava previsto naquele projeto, certo? E aí você vai fotografar o lanche servido para comprovar que, além de pagar, você também realizou, para comprovar que esse lanche foi servido, entendeu? Parece uma bobagem, mas isso dá sustentação para o nosso projeto. Então, se você vai começar a executar um projeto cultural, se liga sempre nesses 3 aspectos, que são a garantia de que você não vai ter prejuízo no seu projeto, tá? A conversa de hoje foi rapidinha, porque eu tenho que sair. Tem 1 milhão de reuniões hoje para fazer a cultura acontecer em Pernambuco. Vou só resumir o que foi que eu falei aqui hoje, né? Você que chegou agora está com sorte, porque eu vou fazer um resumão aqui do que foi que eu conversei aqui hoje, tá? Hoje eu conversei sobre a execução de projeto cultural, que é a fase que vem depois da elaboração, depois que você já aprovou o projeto. E a execução do projeto cultural, ela precisa de uma atenção especial. Ela é a fase onde a gente vai fazer a entrega de fato do nosso produto cultural. E na hora de realizar o projeto, a gente precisa estar atento a 3 aspectos, tá? O primeiro é a realização, né, que é onde você vai listar tudo que você prometeu, listar tudo que foi exigido no edital ou pelo patrocinador, né? Você vai listar tudo isso e você vai se concentrar em fazer tudo que você prometeu e tudo que foi exigido, né? Você pode fazer até mais, mas você nunca pode fazer menos. O segundo aspecto é o orçamento. Tenha na mão o planejamento financeiro
e realize o seu projeto respeitando esse planejamento, né? Esse é o grande segredo para manter a sua paz durante a execução do seu projeto. O terceiro aspecto é a comprovação. Não adianta realizar e seguir o orçamento se você não puder comprovar que você realizou tudo que você prometeu e que foi exigido e que você seguiu o seu orçamento. Você tem que comprovar. Então você precisa produzir provas para tudo que você faz no projeto, porque no final você vai precisar entregar um relatório e uma prestação de contas com essas provas, tá? Se você não adianta só você realizar, você precisa comprovar que realizou. Então, se você vai executar um projeto cultural, concentra nesses aspectos que você vai garantir uma realização de projetos culturais sem risco e sem prejuízo. E esse foi o projeto Produção Profissa de hoje. Contamos aqui com a presença de algumas pessoas. Muito obrigada. Raquel está falando aqui, maravilhosa. Ai, que fofinha, você também é maravilhosa. Muito obrigada. Fica comigo sempre. Amanhã de manhã eu estou aqui para te dar mais dicas sobre execução de projetos culturais e produção cultural como um todo, tá? Se você ainda não conhece o meu conteúdo, dá uma navegada aqui na minha página, dá uma navegada aqui no meu canal, porque tem muita informação, tem muito vídeo e nesses vídeos eu conto sempre um atalho para encurtar o seu caminho para a produção cultural profissional e para fazer você executar os seus projetos culturais sem risco e sem prejuízo, tá bom? Amanhã a gente se encontra de novo. Um beijo enorme, tchau, tchau!